E conforme a gente anunciou, iremos entrevistar o senador Alessandro Vieira. Ele é pré-candidato à presidência da República pelo Cidadania e já está conosco na linha. Bom dia, senador. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Bom, senador, o senhor se colocou como pré-candidato a presidente da República nessa discussão sobre a terceira via, que as pesquisas indicam, né, que tem espaço. E nessa sua pré-candidatura, o que o senhor coloca para tentar se viabilizar como esse candidato? O momento que a gente está vivendo é de construção de alternativas para o Brasil. Eu e milhões de brasileiros não têm representação numa volta do Lula ou na permanência do Bolsonaro, pelos problemas que a gente já conhece. Então o momento é de traçar esses novos perfis e apresentar propostas, soluções para o Brasil. E o Brasil precisa rapidamente de uma guinada econômica, que passa por você ter uma reforma tributária correta, bem discutida com a sociedade, aprovada rapidamente, uma redução de custos no Estado, para que possa ter espaço para uma política também muito urgente de transferência de renda. A gente que vive no Nordeste sabe o quanto a miséria cresceu nesse último ano, quantas pessoas estão sofrendo. E aí, pavimentar um caminho para o futuro, que passe pela educação, projetos que resgatem e foquem efetivamente. Não é só uma questão de dinheiro, é muito uma questão de gestão e projeto, para você ter uma educação que prepare o nosso jovem para o mercado de trabalho, porque hoje a educação que nós temos, infelizmente, não faz isso. Está condenando toda essa turma a um futuro de subemprego ou mesmo desemprego. Então essa é uma retomada, e como tudo que eu tenho feito ao longo da minha vida, como delegado de polícia e agora como senador, dentro de um eixo de muita seriedade, muita integridade e combate à corrupção. A corrupção continua sendo um mal que ataca o Brasil, a gente vê isso nos estados, vê nos municípios, vê também no governo federal. E não é uma coisa que foi criada por um governo de esquerda ou de direita. Corrupção não tem ideologia, corrupção é um comportamento humano que tem que ser combatido. E só é combatido quando você tem vontade política e estruturas para fazer isso acontecer. Então esse é o começo de caminhada, uma caminhada com os pés no chão, buscando conversar com as pessoas, ouvir as necessidades e apresentando respostas. E como o senhor está vendo a reação dos segmentos populares e também dos segmentos políticos em relação a esse seu início de caminhada? A receptividade é muito boa. A gente tem, por onde tem andado, tem recebido muito carinho, uma receptividade bastante aberta. Mas é um começo de caminhada, a etapa é de dar mais alcance, mais conhecimento ao nome, as pessoas identificam por conta do trabalho do Senado, por conta do trabalho da CPI, mas é preciso conhecer mais, é preciso dar tempo para que as pessoas possam ir, enfim, quase que no boca a boca, conhecendo quem é esse possível candidato. Uma vez que a gente está numa caminhada que, enfim, ainda vai longe, do seu ponto de vista de definição de candidaturas, e a gente tem a obrigação patriota de colaborar para você ter soluções para o Brasil. E a gente está fazendo isso. Pois é, por falar em corrupção, o senhor tem sido um dos destaques aí da CPI da Covid. E o que se tem descoberto, né, lá no Ministério da Saúde é que o negócio estava correndo frouxo lá. E o senhor pediu também um parecer de juristas sobre o que o governo fez, as responsabilidades e omissões do governo federal no combate à pandemia. De todo esse trabalho da CPI, também desse trabalho desses juristas, o que o senhor pode falar dos erros, acertos, ou, enfim, da conduta do governo federal nessa questão da pandemia, especialmente em relação à questão das vacinas? Quando a pandemia chega, em todos os países você tem uma surpresa, uma dificuldade de gestão, uma coisa nova, uma crise muito rápida, muito grave. Então os erros no começo são compreensíveis, né? No começo todo o país ficou ali tentando ver qual seria o melhor caminho. Mas muito rapidamente, lá por maio de 2020, você já tinha um consenso de que o importante era correr atrás das vacinas e garantir medidas para reduzir o contágio das pessoas. Isso significa algum elemento social,
alguma limitação de acesso, uso de máscaras. E o governo brasileiro, infelizmente, vai no sentido contrário. O governo brasileiro investe no chamado tratamento precoce, que nunca existiu, que não funciona, que já em maio de 2020 a ciência apontava que não tinha nenhum indicativo de eficiência. O governo federal retarda a compra de vacinas dos fornecedores, que eram os mais importantes. O exemplo que chama mais atenção é a Pfizer. A Pfizer foi responsável pelo fornecimento praticamente de todas as vacinas de campanhas como a de Israel e dos Estados Unidos. Mas o Brasil recebeu mais de 100 e-mails da Pfizer e não dava um retorno, não fazia uma contratação. Ao mesmo tempo, a gente ao longo da CPI comprovou que outros tipos de fornecedores, picaretas, golpistas, estelionatários, tinham acesso facilitado, tinham reuniões rápidas e tinham interesse do governo na contratação. Isso tudo é lamentável. Um outro ponto que a gente conseguiu comprovar com muita clareza é que em nenhum momento o governo fez campanhas de esclarecimento na população. E a gente tem depoimentos, como foi o depoimento da doutora Franciele, que era funcionária do governo para cuidar do plano de vacinação, que é o Plano Nacional de Imunização. E ela disse que pediu exoneração porque o governo não dava para ela as duas coisas básicas para se combater uma pandemia, que são as vacinas e uma campanha de informação. E até hoje o governo segue sem informar adequadamente as pessoas. Até hoje o presidente da República fala mal das vacinas, ele mesmo não se vacina, se recusa a fazer o uso da vacina, que é essencial. Está mais do que comprovado, a gente está vendo aí como está caindo o número de mortes por conta da vacinação. Isso tudo somado acabou gerando mais pessoas doentes, mais mortes do que teria acontecido se o Brasil seguisse o caminho do resto do mundo. Isso só que eu estou descrevendo é gravíssimo. Isso aí já configura uma série de crimes graves e os juristas mostraram isso com clareza. Mas infelizmente a partir digamos que da metade da CPI a gente começa a esbarrar em casos com fortes indícios de corrupção, com fortes indícios de tentativa de favorecimento ou mesmo favorecimento para pessoas, para empresas ligadas a políticos que integram o governo. E agora, mais recentemente, ontem, com a oitiva de um lobista chamado Marconi, você identifica que no caso desse cidadão, o ponto de acesso, ou seja, as pessoas que ele acionava para ter entrada no governo, são pessoas da família do presidente da República, mais precisamente uma ex-esposa e o filho caçula. Então a gente tem que aprofundar as investigações, tem muita coisa aí que vai precisar de trabalho do Ministério Público Federal, da Polícia Federal. É o caso, por exemplo, de estados e municípios, porque o Supremo não permitiu que a CPI avançasse muito nesse pedaço. Eu apresentei requerimento, foi aprovado convocando os governadores, mas o Supremo permitiu que eles não comparecessem. Então esse pedaço, infelizmente, vai ser com outras instâncias. Mas acho que a CPI prestou um bom serviço para garantir que o Brasil começasse a ajustar sua conduta para seguir um padrão mais normal no mundo. Senador, essa questão é muito sensível, essa questão dos governadores e dos prefeitos, porque lá no início, quando foi criada a API, teve uma expectativa muito grande que os governadores fossem convocados lá. Como o senhor acabou de dizer, o Supremo concedeu a eles o direito de não comparecer. E aí tem como o senhor acabou de falar, tem esse encaminhamento para os órgãos de fiscalização e investigação. Tem realmente possibilidade de, com o controle que esses governadores têm das assembleias legislativas, isso dá em alguma coisa? Poucos estados conseguiram fazer CPIs. No meu estado, Sergipe, faltou uma assinatura. A mesma coisa aconteceu em vários outros, ou coisa parecida. Eu estou com uma PEC aqui em coleta de assinaturas, uma proposta de emenda à Constituição, para justamente garantir para o Senado esse tipo de direito. Porque quando o poder político local é muito forte, você não consegue apurar. Então é importante que você tenha esse número acima. Aqui você tem senadores de todos os estados, equilibrados na sua quantidade, para que a gente possa fazer as apurações e colocar luz. Quando você ilumina uma situação dessa, os problemas diminuem, os crimes diminuem. Quando você deixa tudo ali no escuro, sem ter destaque, ninguém sabe se está investigando mesmo ou não está, os processos não andam, aí a corrupção cresce. Isso é provado no mundo inteiro.
Então a gente tem que mudar essa realidade, mas sempre tendo um entendimento de como funciona a justiça, de como funciona o sistema democrático. Então, se o Supremo diz que não pode, essa decisão foi recorrida, ou seja, a CPI não concordou e entrou com recurso, mas esse recurso não foi pautado, dificilmente será pautado, vai ser julgado antes de acabar a CPI, mas em algum momento vai ter que se decidir se pode ou não pode. Mas em paralelo eu já estou correndo para mudar a lei, se for necessário, para a gente poder fazer esse tipo de investigação. E não pode deixar nada sem ser investigado. Mas o centro da CPI, isso desde o começo se sabe, o centro da CPI era apurar a questão global, né, a resposta do governo federal à pandemia, porque é a resposta mais importante, né, porque é só o governo federal que compra vacina, é só o governo federal que faz uma campanha nacional de esclarecimento, é só o governo federal que faz distribuição dos insumos, e infelizmente a gente detectou uma série enorme de falhas em todo esse processo. Ô senador, o senhor participou desse ato do dia 12, lá na Avenida Paulista, com outros pré-candidatos a presidente, pelo impeachment do presidente da República. O senhor acredita que tem condições hoje de apoio popular, de político no parlamento, para se avançar nessa questão? Você tem que ter dois pontos, né, nessa questão. O primeiro deles é saber, existem os requisitos para ter o impeachment. O impeachment acontece quando você tem crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República. E na nossa visão, na visão dos juristas, na visão da maioria dos juristas do Brasil, sim, você tem cometimento de crime de responsabilidade por Jair Bolsonaro, mais de um, inclusive. Ele comete crime de responsabilidade na pandemia, ele comete crime de responsabilidade quando ele ataca e ameaça o Supremo Tribunal Federal. Isso tudo tem que ser enfrentado num processo. Mas o segundo ponto é a questão da viabilidade política, né? E essa viabilidade hoje não existe. Você não tem expectativa de que Arthur Lira, deputado federal por Alagoas, presidente da Câmara, vá pautar um pedido de impeachment, porque hoje Arthur o deputado Arthur Lira é um sócio, né, do governo, é um parceiro do governo, tem acesso a bilhões de reais de orçamento, a cargos, a ministérios, e ele não tem interesse em mudar essa situação. A gente vem acompanhando isso, mas eu sempre parto de um princípio, eu tenho que fazer a minha parte certa e bem feita. A minha parte nesse processo é mostrar que existem os crimes e dar andamento nisso. Depois, se vai acontecer ou não, aí já são outras esferas, é a Justiça, o Ministério Público, a Câmara dos Deputados. O meu pedaço vai ser feito. Bom, e essa proposta do Senado, que começou não sei se já está tramitando, mas pelo menos nos bastidores se conversa muito, de tirar esse superpoder do presidente da Câmara, ele de forma unilateral, de forma pessoal, ser a única pessoa a definir se vai ou não dar andamento a um processo de impeachment contra o presidente da República. Ela mexe só com a questão do presidente, ou mexe com a questão de ministro do Supremo e outras coisas? Essa foi uma questão sugerida pelo relator. Eu não vi ainda como isso está no papel escrito como proposta. Posso dizer que existem várias propostas, já há muito tempo em andamento aqui no Congresso, para mudar um pouco essa situação onde uma pessoa só tem o poder total. Nessa questão de impeachment, o poder total está na mão do presidente da Câmara, ele que diz se pode ou não pode abrir. Está errado, não é para ser assim. Mas várias outras coisas funcionam desse jeito no Congresso. As pessoas que estão na rua às vezes não sabem. A gente tem, por exemplo, hoje um ministro a menos no Supremo. Por que quem tem um ministro a menos no Supremo? Tem um aposentou, Celso de Mello. O presidente da República indicou o nome de um substituto, porque é o que a Constituição manda, quem indica é o presidente. E o Senado tem que se reunir e sabatinar, fazer uma espécie de entrevista com esse cidadão, para fazer só duas coisas, para saber se ele tem saber jurídico, ou seja, se ele entende do direito, e se ele tem reputação ilibada, ou seja, se é um cara honesto, um cara que não tem processo, coisa mais. É só isso que o Senado tem que fazer. O Senado não escolhe quem vai para o Supremo. A gente sabatina, avalia e vota e aprova o nome que é indicado pelo presidente. Já vamos para 2 meses com um ministro a menos, porque um cara só, que é o Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador pelo Amapá, não coloca o nome em pauta. Por decisão dele. Ele já foi, enfim, eu devo hoje, inclusive, ir à Justiça para cobrar isso dele. Porque ele não responde, faz mais, e você tem aí um erro estrutural, porque um cara só tem esse poder na mão. E, infelizmente, muitas vezes usa esse poder para o mal.
usa esse poder para ter uma vantagem financeira, para ter uma vantagem política. A gente tem que mudar isso. E a gente deve, talvez, conseguir avançar, embora sejam propostas já um pouco antigas aqui na casa. Ô, senador Alessandro, o Brasil está vivendo uma situação sui generis, né? Nós estamos aí num período de hiperinflação, especialmente a hiperinflação da comida para os pobres. Estamos num governo que, se alguém fizer uma pesquisa e pedir o nome de 5 ministros, ninguém sabe citar o nome de 5 ministros. E problemas se acumulam e a pauta do governo não tem nada a ver com o dia a dia do cidadão, com a nossa vida, como eu acabei de dizer, com o preço do combustível, com o preço da comida, a questão da universidade, enfim. A pauta do governo tem nada a ver com o Brasil. Como é que vocês, no Senado, especialmente a bancada da oposição, estão vendo isso e o que podem fazer para mudar essa situação? O que a gente tem feito aqui é cobrar e tentar, através do Congresso, corrigir esses erros. Você fala muito bem, o governo federal não tem um projeto de Brasil. O governo federal, o governo Bolsonaro, não tem a menor ideia de como combater a inflação, por exemplo, protegendo as pessoas. Porque o brasileiro, um grupo muito grande, a gente está falando aí de 20, 25 milhões de pessoas, foram jogados na miséria. Já eram pobres e agora são miseráveis. Miserável é aquele cidadão que está abaixo da pobreza e que não sabe se vai comer, não sabe onde vai dormir, não tem um recurso mínimo. E é muita gente. E o governo não consegue entender a gravidade disso, a necessidade de você ter uma política que seja séria, bem organizada, bem pensada, discutida com a sociedade, com o Congresso, que possa ser aprovada. Nada. Hoje a luta de Bolsonaro é para não ir para a cadeia, por conta dos vários processos dele, dos filhos, e para se reeleger. E aí, para fazer isso, ele tenta qualquer coisa, mas tenta de uma forma tão desorganizada que não consegue executar, né? Vou dar um exemplo. O auxílio emergencial, quando ele chega no Congresso, vindo da sugestão do governo federal, era uma coisa em torno de R$200. Eu fui relator aqui no Senado, a gente aumentou, chegou aos 600, e a gente conseguiu ampliar o número de pessoas que seriam atingidas. Não só as alterações que a gente fez aqui no Senado, colocaram mais 20 milhões de brasileiros para ser atendidos. Então o Congresso ajuda o governo, porque no final das contas, quando é um auxílio, quando é um Bolsa Família, quem ganha o proveito político é o presidente, porque na cabeça do cidadão é o presidente que está pagando. A gente entende essa realidade, mas você vê que o Congresso faz o gesto para ajudar, porque a necessidade é urgente, é do país, não pode fazer política com isso. Mas quando o governo não tem proposta, quando o governo não discute, e quando o governo fica apostando só em atacar e ficar enganando as pessoas pela internet, aí ele vai inviabilizando tudo. Então nós precisamos, muito rapidamente, eu tenho conversado aqui com os colegas senadores, eu tenho conversado com o presidente do Congresso, que é preciso aproveitar esse antônio, onde chegou uma medida provisória muito mal feita para falar de um chamado Auxílio Brasil. Mas dentro disso, a gente pegar esse documento, melhorar ele, transformar numa coisa que funcione e aprovar rapidamente, porque o brasileiro precisa. Eu acho que é assim que você mostra a preocupação com as pessoas. Esquece a eleição, esquece agora a discussão de quem vai ter vantagem política com isso e cuida de quem mais precisa. Aí você começa a dar passos para sair dessa crise. Senador, quem se propõe a ser presidente do país, naturalmente deve ter um plano, deve ter um norte, deve ter um rumo. O senhor falou no início aqui da nossa conversa exatamente desses rumos que o senhor pretende oferecer à nação. O senhor pode especificar mais quais seriam os seus principais projetos justamente para corrigir o que está aí, a omissão, essa política econômica terrível que nós estamos tendo aí, especialmente para a população mais pobre, e chega agora de forma muito violenta também à classe média, num momento em que o país está coalhado por um desemprego extraordinário, praticamente as vagas que são criadas apenas de subempregos, porque as empresas também estão endividadas, enfim, uma situação que há muito tempo a gente não via aqui no Brasil. Então, o senhor poderia detalhar suas ideias mais para corrigir isso que está acontecendo agora? Perfeito. A gente está reunindo um grupo de especialistas em diversas áreas, vai começar uma caminhada pelo Brasil
para discutir essas propostas e descer a mais detalhes. Mas você tem 3 pilares básicos que não podem deixar de observar numa reconstrução do país. O primeiro deles é um pilar de agenda social. O que é isso? São os cuidados que o Estado tem que ter com o povo. Quais são as providências que nós precisamos para pegar esse cidadão que está tão sofrido, amparar nesse momento de crise e dar para ele uma luz, um futuro que ele possa sair. Então são ações na área de transferência de renda, um programa de transferência de renda que seja bem feito, uma espécie de novo Bolsa Família. Você tem que ter medidas de apoio para o consumo e para a produção. Você tem que ter aí a questão da educação como medida básica para garantir que ele possa, no espaço de alguns anos, ter um outro futuro, uma outra expectativa de emprego, de preenchimento de vagas, de empreendedorismo. O segundo pilar, que se soma a esse de agenda social, é um pilar de economia. Nós precisamos reestruturar a economia brasileira. O Brasil passou por um processo, vem passando por um processo de desindustrialização, ou seja, a gente está deixando de produzir produtos que custam mais caro, esses a gente compra de fora, e estamos vendendo para fora produtos mais baratos, as commodities, como se chama na economia, que são a carne, os cereais, a soja, enfim, essas coisas que a gente produz muito, que o Brasil tem uma vocação e que tem que aproveitar, mas quem tem que tentar dar mais valor nisso, porque você melhora toda a cadeia da economia. Passa por uma reforma da administração, eu tenho que cortar os super salários, eu tenho que cortar os privilégios, eu tenho que garantir uma máquina pública que funcione para quem precisa, e não que seja um cabide de emprego eventual para políticos, para indicados. Já existem vários projetos nesse sentido, tramitando, inclusive no Congresso. É muito mais uma questão de vontade política para fazer funcionar. E um terceiro pilar, que para mim é central, que é a questão da integridade. Integridade envolve combate à corrupção, eficiência no serviço, transparência. A gente não pode mais perder tanto dinheiro com a corrupção, e a gente não pode mais ter tanta decisão errada, baseada na corrupção. E daí você me permite explicar isso mais para quem acompanha. A corrupção mata a gente 2 vezes. Ela mata a gente quando tira o dinheiro diretamente, aquela corrupção onde tinha lá o dinheiro no cofre e o ladrão vai e tira. Mas também prejudica demais o Brasil quando, através da corrupção, um mau político chega no poder. E aí ele permanece lá e ele escolhe as coisas de acordo com o interesse da corrupção, não do interesse público, não do interesse da população. A gente tem visto agora na pandemia. Você tinha governantes, aí você tem prefeitos, tem governadores, você tem a presidente da República, que escolhiam fazer compras, escolhiam fazer ações, não com base naquilo que os técnicos falavam, mas com base no que apoiadores, esquemas de corrupção exigiam. Então a gente tem que mudar isso. Essa questão da integridade, da honestidade, do combate às máfias tem que ser central num governo que se propõe a fazer um novo Brasil. Porque para deixar tudo igual, aí a gente tem gente aí que a gente já sabe que Bolsonaro deixa tudo igual, a gente já sabe que Lula deixa tudo igual. E quem quer mudar vai ter que construir alternativas. E esse é o caminho que a gente está trilhando. Senador, eu sei que o tempo está se esgotando dessa nossa entrevista, mas eu queria que o senhor falasse de uma coisa, um pouco de política. Nós estamos lá no Congresso com o Código Eleitoral, inclusive relatado por uma deputada aqui do Piauí, que está encerrando a votação, inclusive agora, retomou a quarentena de juízes militares, etc. E uma questão central em todas as campanhas eleitorais, quando se fala de política, é o fim da reeleição. Todos os candidatos a presidente na campanha dizem que são contra a reeleição e que vão acabar. E quando chegam lá, do primeiro ao último dia do primeiro mandato, trabalhando por sua reeleição. Qual o posicionamento do senhor em relação a isso? Eu sou contra a reeleição para qualquer cargo do Executivo. Qualquer cargo. Prefeito, governador, presidente da República, a reeleição faz mal para o Brasil. Faz mal desde que foi inventada, ainda no governo Fernando Henrique, primeiro governo. O caminho para resolver isso é simples. Hoje, eu já assinei, tem PECs, propostas de emenda à Constituição aqui no Senado, tramitando para acabar com a reeleição. Mas um presidente que se respeite, uma vez eleito, tem que, no primeiro dia de governo, estar encaminhando essa proposta, até para abrir espaço para essa construção. Porque você tem todo um rearranjo para fazer aí, as pessoas tem gente que vive na política como se fosse uma profissão, e aí você vai estar mudando a vida dessas pessoas, né? Porque tira de ser uma profissão e coloca como uma prestação num serviço para a sociedade, que é o que deveria ser. Você vem,
preste seu serviço à sociedade e você volta para o seu trabalho. Minha profissão é delegado de polícia, minha profissão não é político. Político não deve ser profissão. Assim como não deve ser profissão o cara ser prefeito, ser governador, ser presidente da República. Não dá para ser assim. A gente vê como prejudica. Bolsonaro prometeu acabar com a reeleição. No primeiro dia ele já estava fazendo campanha pela reeleição. Infelizmente. E outros tantos que passaram por aí foram na mesma linha. A gente tem que mudar essa realidade. Talvez faça sentido que o mandato não seja de 4, seja de 5 anos. É uma discussão que você pode fazer. Mas é muito importante acabar com a reeleição. A gente tem que acabar com esse estímulo para péssima gestão e para politicagem. E da minha parte, esse compromisso é de 100%. Bom, senador, uma última pergunta a respeito, que é muito cobrado também, principalmente depois que o STF ganhou essa projeção toda, não é? Desde a Lava Jato, aliás, lá atrás ainda, os primeiros escândalos do governo Lula. Existe no Senado alguma proposta de mudar a forma de condução de pessoas ao Supremo Tribunal Federal? Ou não tem nada, continua do mesmo jeito, como, por exemplo, está ocorrendo agora com essa vaga que foi aberta com a aposentadoria do ministro Melo? Agora, nós temos várias propostas aqui, eu assino várias delas, que vão no sentido de melhorar o processo de escolha, ou seja, ao invés de ser só o presidente que indica, você criar uma espécie de comissão envolvendo a OAB, envolvendo a Justiça, o Congresso, o Presidente da República, para que você possa ter uma escolha melhor do nome. Um processo de criação de mandatos, ou seja, o cidadão hoje entra lá, Cássio Marques, que foi indicado por Bolsonaro, vai ficar lá 26 anos. É muito tempo. É muito tempo, especialmente é muito tempo num lugar como o Brasil, onde você tem claramente uma proximidade negativa entre o Supremo e a política. Tem muito ministro do Supremo que age mais como político do que como juiz. Isso tem que mudar. Mas tem que mudar desse jeito, com respeito à Constituição, com organização. Eu sou contra qualquer mudança que tire os ministros de lá ou que coloque o dobro de ministros de qualquer jeito para tentar dominar a corte. Eu acho que isso aí é errado e foi o que fez mal para países como, por exemplo, a Venezuela, que passou exatamente por esse processo de dobrar o número de ministros para poder dominar aquela corte e fazer o que o presidente queria, primeiro Chávez, depois Maduro. A gente não pode cair nessas armadilhas. Tem que ser um processo transparente, discutido, de melhora, copiando o que funciona em países da Europa, por exemplo. A Europa toda, quase toda, trabalha com ministros da Suprema Corte com mandatos de 8 a 10 anos. Isso garante que você tenha um giro das opiniões, garante que ninguém vire dono do poder. Quem tem um Gilmar Mendes, por exemplo, que é um dono do poder, se comporta como um patrão do Brasil, faz o que quer, desfaz, julga de um jeito num dia, do outro no outro, e ninguém pode nada fazer, tem que mudar essa realidade. Mas tem que mudar com muita calma e equilíbrio, porque a democracia precisa do judiciário. E lá no Congresso o senhor vê alguma tendência de apoio a essas propostas? Aqui no Senado você tem um grande apoio. É uma proposta aqui no Senado, tem boas chances de avançar. Ela precisa ser mais conversada com o próprio Supremo. Eu acho que a gente tem que começar a se comportar como gente adulta, que senta numa mesa e conversa, sem picuinha, sem ameaça, sem coisa de internet, para se construir uma proposta que seja aceitável para todo mundo, que funcione bem, e aí partir para a discussão na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados eu não tenho conhecimento se já existe um amadurecimento da discussão. Eu vejo lá muitas propostas, às vezes, que são radicais e que não colaboram para a democracia. Muito bem, pois eu agradeço ao tempo que o senhor dispôs aqui para falar com a gente na Rádio Difusora de Teresina, senador, e desejo boa sorte nessa sua caminhada, que o Brasil está precisando de alternativas, não é? Eu que lhe agradeço pelo espaço, um prazer conversar com todos, desejo muita saúde para todos aí e até a próxima oportunidade. Tudo bem, então conversei com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, pré-candidato à presidência da República, e que, pelo que foi dito aqui agora, tem muitas propostas que caem no anseio da população, especialmente essa em relação ao Senado da República, não é? De um tempo determinado para os ministros do Supremo, e outras. Vamos ver, desejar boa sorte ao senador nessa sua caminhada e que as ideias dele sejam incorporadas no
pensamento e na vontade do brasileiro, para que essa pátria, essa nação, de fato, passe por um processo de mudança